Sejam muito bem-vindos ao In The Level Podcast Pessoas e Negócios com Moisés Ribeiro e convidados. Nosso objetivo é trazer para você conteúdo de valor sobre marketing, vendas, liderança, empreendedorismo, negócios, inteligência empresarial, para que você possa atuar em alta performance, obtendo resultados extraordinários em um curto espaço de tempo. Nosso objetivo é dar para você o que eu chamo de CDE, clareza, direcionamento e muita energia. Antes de nós iniciarmos o conteúdo propriamente dito, convido você a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, siga-nos no Instagram, moisesribeiro.oindelevel. O link está aqui na descrição abaixo ou no QR Code acima. E nós vamos trazer as histórias, nós vamos trazer os cases de sucesso dos melhores empresários e empreendedores do nosso ecossistema, fazendo com que você tenha inspiração, motivação, que você tenha estratégias relevantes, inovadoras, né, para o seu negócio, que você tenha aí, então, informações sobre as tendências de mercado e que você possa, então, adquirir o conhecimento necessário para você poder obter o que eu chamo de CDE, clareza, direcionamento e muita energia. Vamos partir da premissa que o dinheiro que o empresário e empreendedor ainda não ganha é pelo conhecimento que ele ainda não tem. Isso fez sentido para você? Então venha conosco neste episódio maravilhoso. Hoje eu tenho o prazer, a honra e o privilégio de entrevistar o Moisés Gomes. Dois Moisés junto é feriado, hein? Moisés Gomes, que é CEO da Horizon Contabilidade, ele que é contador, graduado em gestão financeira e vai ter a oportunidade de trazer para nós aqui insights maravilhosos de como é que você pode fazer o que na gestão da sua empresa, de tal forma que você possa correr a 300 km por hora sem ter que voltar e consertar, então, buracos, né? Então, para que você tenha condição de precaver, de prevenir, de você realmente atuar de uma forma que você possa ganhar bastante dinheiro, ter sucesso absoluto, prosperidade financeira e abundância e ter paz, tranquilidade, conseguir dormir, né? E não ter preocupações do que com muitas coisas que estão relacionadas principalmente ao governo. E aí, você está pagando muitos impostos? Você sabia que muitos tributos que se paga, que a sua empresa está pagando, não precisaria pagar se você tivesse planejamento financeiro? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu convido você a pegar, apanhar papel e caneta e vir, porque aqui hashtag tudo é aula. Você vai ter a oportunidade de ter uma mentoria masterizada de como é que você pode fazer uma gestão da sua empresa de tal forma que você consiga realmente ser bem-sucedido. Vou começar o nosso podcast de hoje com uma recomendação. Qual é a recomendação? A leitura de um livro. O livro se chama O Mito do Empreendedor. Nesse livro, nós temos aí o quê? Uma informação que é altamente relevante. O empresário bem-sucedido, ele tem 3 chapéus. Quantos chapéus? 3 chapéus. Número um, o chapéu do empreendedor, é aquele que faz acontecer. Bem eu, né? É aquele que busca, é aquele que é o in the level, é aquele que deixa uma marca que não se apaga. Então, ele está correndo a 300 km por hora. Só vai funcionar se ele tiver o segundo chapéu, que é o chapéu do gestor, que inclusive é o tema do que nós vamos trabalhar hoje. O gestor é aquele que controla, é aquele que gerencia. O Peter Drucker tem uma frase top que diz assim: você não pode gerenciar aquilo que não pode ser medido. Então é necessário você ter KPIs, indicadores, saber quanto é que entra, quanto é que sai, quanto é que você vai pagar para o governo e assim sucessivamente. Se você não tem o chapéu do gestor, você, empresário que está performando bem, corre sérios riscos de quebrar. E olha, eu vou dizer para você, o Sebrae diz que 65% das empresas estão quebrando nos primeiros 5 anos de empresa. E o maior problema é justamente o quê? Falta de gestão. Então, vale a pena você estar aqui e ficar até o final para você ter um conhecimento que, para mim, foi realmente muito importante. Conhecimento esse que pôde me ajudar a fazer o que? A administração, a gestão da minha empresa. E terceiro é o papel do técnico, né? Quando você entrega o que você vendeu para o seu cliente. E nisso aí tem que ter o que eu chamo de experience, né?
Então, inclusive, existe uma expressão hoje chamada Customer Experience, que é justamente o que é a jornada do cliente, ela deve ser experiencial. Aquele que vai ficar tão satisfeito, encantado, melhor do que satisfeito, e poder, então, indicar você para outras pessoas. Sem mais churumelas, então eu quero começar a entrevista que vai revelar para você segredos maravilhosos de como é que você pode gerir a sua empresa de tal forma que você possa ter paz. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, olha, eu daria tudo na minha vida para ter paz? Então, você só terá isso se você escutar o que nós preparamos para você no dia de hoje. Então, de novo, apanhe papel e caneta ou um dispositivo eletrônico e anote todas as informações, porque você vai ver que aqui é conteúdo de valor que vai fazer uma grande diferença na sua vida, na sua carreira e no seu negócio. Com vocês, Moisés Gomes. Um prazer, uma honra e um privilégio ter você aqui junto conosco. Seja muito bem-vindo, meu caro. Olá, Moisés. Prazer nosso estar compartilhando com você as experiências de sucesso aí dos nossos negócios. Maravilha, muito bem. Então vamos lá. Quem é o Moisés Gomes? Vou pedir para você se apresentar, né? Moisés Gomes por Moisés Gomes. Quem é você? Qual a história que você está contando da sua história? Moisés, eu nasci e me criei em Salvador, numa família com 3 irmãos, mas assim uma família muito carente. Eu morava numa casa de taipa, isso mesmo, uma casa de barro. E lá minha mãe, que era provisora, empregada doméstica e depois passadeira, para sustentar 3 filhos numa época bem difícil. Já naquela época eu sonhava em construir algo diferente, em ter um futuro melhor. E tinha algo positivo que era justamente estudar numa escola particular como bolsista. Em especial ver meus colegas lanchando e eu não tinha condições de ter os mesmos lanches que eles, eu ficava ali pensando em construir um futuro melhor. Um pouco mais tarde, um professor e também o meu primeiro chefe me inspiraram e me apresentaram o universo do empreendedorismo. Quando eu falo sobre o meu primeiro chefe, eu até me emociono, porque foi uma pessoa que me ensinou muito. Por exemplo, hoje se fala muito em mentor, eu diria que foi o meu primeiro mentor. Há 30 anos atrás, ele mostrou para mim que mais importante do que você dar peixes é ensinar a pescar. E, de fato, foi algo que transformou a minha vida. E o empreendedorismo, na verdade, tem me levado a lugares que eu nunca pensei. Aquela criança lá na casa de taipa, imaginando um futuro melhor, não imaginei que o empreendedorismo me levaria aos lugares que eu tenho conseguido chegar hoje. Maravilha. É o que a gente sempre tem dito, né? A importância do empreendedorismo na vida das pessoas. Eu gosto de uma frase do Benjamin Disraeli, primeiro-ministro da Rainha Vitória, britânico, onde ele diz assim, mais importante do que você dividir suas riquezas com alguém é ajudar esse alguém a encontrar nele mesmo as suas próprias riquezas, né? A virtude do empreendedorismo é essa. Porque, veja só, o assistencialismo ele vai dar o quê? O peixe. E a pessoa vai vir buscar o peixe todos os dias. Não sou contra o assistencialismo, porque, de acordo com a pirâmide de Maslow, algumas pessoas realmente precisam ter lá o pontapé, a ajuda, né? O prato de comida, por assim dizer. Mas eu entendo que o empreendedorismo ele é superior ao assistencialismo porque ele ensina a pescar, como foi bem dito aqui pelo Moisés Gomes. Quando você ensina a pescar, a pessoa vem no outro dia, ok? E se você, inclusive, dá os recursos, né? A vara, às vezes até os instrumentos para ele fazer isso. Ele consegue vir com peixe e ele consegue ser um agente de transformação, a ponto de ele ser um protagonista, alguém que consegue mudar, tanto né, ajudá-lo, como poder ajudar o ecossistema que ele está inserido. E o melhor de tudo, ele vem com amor próprio, com respeito próprio, com autoestima elevada, se torna então um protagonista, um agente de transformação na sociedade. Maravilha, maravilha, maravilha. Vou aqui para a segunda pergunta. O que é a sua empresa? Qual é o seu negócio, né? Quanto tempo tem aí a sua empresa? Me fale um pouquinho sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Eu tenho uma empresa de contabilidade, foi fundada ali em 2010. E nós atuamos com contabilidade, BPO financeiro. BPO financeiro é a gestão da área financeira, né? A terceirização disso. Nós também trabalhamos com planejamento tributário e a ideia é ajudar empresários e empreendedores a
terem uma gestão contábil e financeira eficiente, gerando resultados positivos. Maravilha, nós estamos falando da Horizon Contabilidade, não é isso? Que é a empresa aí do Moisés Gomes. Agora, veja só, eu entendo que uma das coisas que a gente está trabalhando na mentoria, né, é justamente a questão de proposta de valor. Proposta de valor é a contribuição. Às vezes eu pergunto, qual é a proposta de valor? Normalmente as pessoas falam daquilo que faz, né? E, na verdade, proposta de valor é o que eu chamo de a solução que você traz para os seus clientes, né? É o resultado final que você entrega. Na verdade, é a sua contribuição, né? O que é como, não é o como, né? É a solução em si, de como é que você ajuda, então, os seus clientes a serem bem-sucedidos. Então, qual é a proposta de valor da sua empresa, a Horizon? Moisés, a nossa proposta, a nossa missão é entregar para os nossos clientes a economia de dois recursos que são muito valiosos, mas são escassos: tempo e dinheiro. No geral, se desperdiça muito tempo e dinheiro na gestão de atividades cotidianas. Qual é a proposta nossa? É fazer com que o empresário tenha mais recursos no bolso, tenha mais dinheiro e que ele tenha tempo para focar exatamente no que é mais importante. E o que é mais importante é o crescimento do negócio dele de forma sustentável. Então, a ideia é que ele consiga, terceirizando para nós a gestão contábil, a gestão financeira, ter realmente espaço para se dedicar ao core business, ele fazer realmente o que o negócio dele precisa fazer para o crescimento sustentável de longo prazo. Muito bem, você falou, isso é que todo empresário quer, né? Ele quer dinheiro, né? Porque quer o lucro, os resultados, e ele também ele precisa de tempo. Na verdade, esse é um dos problemas maiores que hoje o empresário tem: trabalha 16 horas por dia, sábado, domingo e feriado, maratona, e muita luta, né, para pagar boletos, né, e ao mesmo tempo ele não tem tempo para aquilo que é verdadeiramente importante, né, que eu julgo ser o que? A espiritualidade, a família, a saúde, né, comprometida. Eu tive uma experiência muito impactante, né, anteontem, onde eu estava prospectando um cliente e peguei o número, tal, liguei para a pessoa, e aí 15 minutos depois a pessoa não atendeu, mas aí 15 minutos depois, né, me veio aí o pai dele dizendo: olha, eu sou o pai do fulano, tal, você ligou para ele e tal, eu posso te ajudar de alguma forma? Aí eu expliquei para ele o que se tratava. Ele falou: as notícias não são boas. Meu filho acabou de ser internado aqui, né, no cardio, acabou de ter um infarto, né? Então, um comerciante, né, um empresário, e às vezes não tem tempo para estar cuidando da saúde, e às vezes acontece esse tipo de situação. Eu gosto muito de uma frase que diz que tempo é vida, né? Tempo é vida. E nesse aspecto do tempo é algo relevante a ser destacado, mas porque assim, tempo é um recurso que quando você desperdiça, ele não se renova. Uhum. Embora cada dia nós tenhamos 24 horas, mas o tempo que passou, ele já foi perdido, não volta atrás. Então, quando eu desperdiço o tempo, eu desperdiço um recurso valioso que não tem volta. Eu perco para sempre esse meu ativo, que é tempo, quando eu utilizo ele de forma equivocada, quando eu desperdiço esse tempo. Sim, mas aí resultado. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos vendo agora, né, assistindo aí o nosso programa, eles estão perguntando, né, como? Tempo e dinheiro. Eu tenho um mentor que diz o seguinte: as pessoas querem ganhar dinheiro e ser feliz, né? Para ser feliz, você tem que ter tempo, né, para você curtir aquilo que você amealhou. Então, mas aí eu faço a pergunta para você, né? De que forma a sua empresa, o seu negócio, contribuir para que os clientes tenham tempo e dinheiro? Eu mencionei há pouco que há um desperdício muito grande. Muitas vezes o empresário ele passa uma parte significativa do seu tempo fazendo planilhas, tentando gerenciar as finanças, sem os recursos necessários de programas, ou às vezes tem que investir muito para ter um setor financeiro eficiente. Então, a terceirização das finanças pela Horizon, por exemplo, permite que nós gerenciemos esses processos de contas a pagar, contas a receber, entre outros, com recursos tecnológicos,
permitindo que a empresa, o seu empresário, ele foque no que é de fato importante. Então, ele não precisa ficar ali preso com a burocracia de planilhas, fazendo planilhas para tentar entender como está a sua situação financeira. No aspecto contábil, nós também fazemos isso de forma estratégica. Utilizamos a contabilidade estratégica para buscar alternativas para que, por exemplo, a empresa pague menos tributo de forma legal, através do planejamento tributário, enxergar a alternativa, fazer o enquadramento correto. Então, dessa forma, com a gestão contábil e gestão financeira, nós ajudamos os empresários a focar no que realmente importa, na atividade fim da sua empresa e não ficar preso a burocracias ou gastando tempo com coisas que não são necessariamente o mais importantes. E até faço uma observação, não é que o empresário ele não saiba fazer, por exemplo, a parte financeira. Muitos sabem fazer e até fazem com louvor. A questão é quanto tempo ele gasta para fazer isso, quando poderia efetivamente estar utilizando esse tempo em aspectos importantes, seja na sua própria empresa ou questões da vida, como você mencionou, a família, a espiritualidade. Usar o tempo de forma correta e produtiva para trazer essa felicidade. Na verdade, pessoal, você já ouviu aquela frase que diz que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro? Por que é verdade? Eu ouvi isso, inclusive, de um milionário, né? Um amigo meu, né, dizendo isso para você. Mas você trabalha demais. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E detalhe, o cara, tipo, bom vivant. Por quê? Porque ele cuidava justamente da estratégia, né? Tem uma outra provocação que diz assim, se é você que está tocando a sua empresa, quem é que vai fazer ela crescer? Então, se você usa o que eu entendi do que o Moisés trouxe aqui, né? Se você usa tecnologia, se você usa ferramentas para fazer o operacional, então você vai ter mais tempo para estar cuidando do estratégico da empresa, que é o que faz, né, com que ela realmente tenha resultados. Então, outra coisa que é importante, perfis que são dominantes e influenciadores, ou seja, executores e comunicadores, né, como eu, odeiam, detestam, né, abominam a burocracia. A gente não tem paciência para isso, né? E, detalhe, temos problemas muitas vezes porque não fazemos. Agora, se você tem alguém, né, algo que faz para você, se você tem ferramentas que conseguem fazer isso, então isso vai, inclusive, dar aquilo que nós falamos no início, né? A paz, né? A tranquilidade, você não ter que se envolver e você realmente focar naquilo que você nasceu para fazer, né? Que é fazer seu negócio andar. Sem contar, Moisés, que gera economia. Você imagine você ter que fazer isso na sua empresa, contratando tecnologia, comprando programas, treinando pessoas para operar, quando você, na verdade, pode terceirizar isso por um custo muito menor. Maravilha. Bem, uma das coisas que nós trabalhamos muito bem dentro da nossa mentoria, Moisés, é justamente a questão do público-alvo, né? O marketing chama de target, né? O público-alvo, que o marketing digital vem e chama agora de cliente ideal, sua persona ou avatar. Experiência mostra que quando a gente diz que o nosso cliente é todo mundo, né, nós temos uma grande chance de ir para o fracasso. Por quê? Você vai perder tempo, energia e dinheiro atuando igual a metralhadora, atirando para todo lado para ver se pega em alguém, né? E aí, resultado, você perde, né, recursos. E quando você tem aí um cliente ideal bem estabelecido, né, quando você tem clareza de quem é seu cliente ideal, você tem mais performance. Então, vai a pergunta para você. Quem é o seu cliente ideal? Para quem você vende ou gostaria de vender, de atender, de solucionar? Quem é que precisa dessas soluções que você traz? No geral, Moisés, atendemos os clientes pequenas e médias empresas, sobretudo aquelas que estão em fase de pleno crescimento. Nessa fase, as empresas às vezes não estão organizadas de forma correta para poder escalar. Então, nós trabalhamos essas pequenas e médias empresas, preparando elas para que elas possam escalar de forma segura. Então, esse empresário é o nosso público ideal. Nós atuamos com alguns nichos no escritório. Por exemplo, somos nichados na área de saúde. Trabalhamos aí para profissionais da área de saúde, é um nicho que temos especialistas para cuidar disso, mas focamos sobretudo nisso. As empresas pequenas e médias com perspectiva de crescimento.
Esse cliente ele é ideal porque, no geral, ele não está muito organizado, ele não tem uma visão clara de processos. Então, nós ajudamos eles a fazer processos, a organizar, para que não aconteça de estar grande e ter que voltar para trocar o pneu com o carro andando, como se diz. Então, nós geramos uma preparação para o crescimento sustentável. Maravilha. Então, você está falando de micro e pequenos negócios, né? Micro e pequenas empresas, é isso? Perfeito. Olha, eu assisti uma palestra do Vicente Falcone essa semana e eu anotei uma frase. Deixa eu ver se eu encontro essa frase. Eu não gravei ainda, mas é uma frase que me fez pensar, falando sobre gestão, né? Ele estava falando sobre, inclusive, sobre sistema de gestão. E aí, justamente o quê? Ele fala sobre o quê? Sobre gerenciar. É você o quê? É você trabalhar processos, né? Você conseguir o quê? Implementar processos para gerar mudanças, né? E você conseguir, então, efetivamente, fazer com que as coisas aconteçam. Textualmente, a frase... Deixa eu ver, será que eu vou encontrar? A frase, ela diz assim... Pessoal, aqui Bem, não encontrei. Mas a ideia é justamente essa aí, né? O gerenciamento de processos para a coisa vir realmente funcionar. Rapaz, eu estou produzindo muita coisa, né? Para você achar algo aqui é realmente o que é complicado. Mas vamos lá. Pessoal, estamos aqui na pegada da... Estamos aqui na entrevista com o Moisés Gomes, que é contador, né? Ele ajuda empresas a fazer o que é a gestão delas, né? Ele é o CEO da Horizon Contabilidade. Agora, já que nós estamos falando sobre cliente, né? Uma das coisas que a gente trabalha bem tem uma frase que todo mundo me conhece por ela, que é assim, olha... pare de se concentrar na grande ideia do seu negócio e concentre-se no grande problema do seu cliente. Dentro dessa perspectiva, a pergunta que eu faço para você desses clientes são micro e pequenos empresários, né? Quais são as maiores dores, demandas, desafios que eles têm e que você, com o seu negócio, consegue ajudar a resolver? Eu incluiria aí pequenas, mas também as médias empresas, né? Sim. Micro, pequenas e médias empresas. As principais dores dessas empresas é justamente o controle de fluxo de caixa. Esse é um dos grandes problemas. Muitas empresas acham que dinheiro em caixa é exatamente igual a lucro e não conseguem fazer um bom fluxo de caixa. Outro problema que nós encontramos com muita frequência é pagamento de tributos maiores do que se deveria. Existem pesquisas que mostram que mais de 90% das empresas pagam mais do que deveriam pagar de tributos. Então, nós encontramos também esse dificultador. Desperdício de tempo com processos mal formatados. Então, como não tem os processos de forma correta, acabam perdendo muito tempo. Então, esses clientes, para nós, são as dores que nós encontramos efetivamente no dia a dia dessas empresas. Você já imaginou descobrir que, depois de 10 anos, né, de trabalho dentro da sua empresa, você pagou muito mais de impostos do que você deveria pagar? Você sabia que isso é uma realidade de muitos empresários, principalmente esses aí que são pequenos e médios empresários e empreendedores? Então, algo para se pensar, né? Bem, outra coisa que a gente sempre trabalha dentro do nosso programa, nós temos um programa, pessoal, chamado MIB 10X, que é o Master in the Level Business. Faça 10 anos em apenas um. É um programa de formação, de mentoria e, ao mesmo tempo, de mastermind, né? Que é um colegiado de empresários. Uma das coisas que nós discutimos bem é a questão do posicionamento, né? O que é posicionamento? Posicionamento é você deixar claro para o mercado quem é você na fila do sucesso absoluto. O Philip Kotler diz que posicionamento é você deixar claro para o mercado a diferença entre você
e os seus concorrentes, entre você e o resto, né? É você fincar uma bandeira. Existe uma expressão nova agora que é, né, fulano alugou um apartamento na minha cabeça. Então, o posicionamento é isso, né? Você alugar um apartamento na mente do seu público-alvo, do seu cliente ideal. Fazer com que ele lembre de você, recomende você, que você realmente seja algo que faça parte da vida dele. Isso é essencial, justamente por conta da competitividade que nós temos hoje, né? Então, é importante eu perguntar para você, qual é o grande diferencial do seu negócio? O que é que vocês fazem de diferente dos outros? O que vocês fazem que ninguém faz? O atendimento consultivo. Nós buscamos estar próximo, humano, entender a necessidade do cliente e trabalhar nela. Nós não somos contadores, nós somos parceiros estratégicos. Não é uma questão de olhar para o seu negócio e dizer, os problemas dele são problemas da empresa. Eu costumo dizer que ganhar dinheiro é consequência. Então, nós não enxergamos apenas o boleto do cliente no final do mês. Nós queremos ajudar este cliente a crescer, a prosperar, para que nós consigamos dar as mãos e crescer juntos. Então, essa visão humana do cliente, essa visão próxima, dar as mãos para crescer, para criar processos, eu diria que é o nosso grande diferencial. Trabalhar juntos, parcerias. Maravilha. Nesse ponto aí, pessoal, veja só, eu vou trazer para cá empresas que eu confio, vou trazer para cá empresários que realmente são congruentes com aquilo que realmente dizem. E aí, pronto, eu sou cliente, né, da Horizon e eu recomendo justamente por conta desse ponto, né? A minha cabeça não é de gestor, a minha mentalidade não é de fazer isso que ele se propõe. Então, ficar tranquilos de que eles realmente vão estar fazendo um trabalho customizado, né? Não é só o Moisés, ele tem uma equipe, né, que faz isso, que está lá o tempo, né? Enche o saco, enche a paciência, tá? Mas aí está colado. Só que uma coisa você não vai ter, aquelas surpresas desagradáveis, melhor dizendo. Você não vai ter as surpresas desagradáveis, que é justamente você ser acionado, né, ou ser perturbado por quem está querendo dinheiro. É melhor você ser perturbado pelo seu contador do que você ser perturbado por alguém que está querendo meter a mão no seu bolso. Faz sentido para você? Então, precisa, assim, gente como eu, gente que é empresário acelerado, que está lá como empreendedor, está, né, correndo a 300 km por hora, precisa de uma retaguarda dessa. Eu entendo que o benefício maior para a sua empresa chama-se imunidade empresarial. E eu quero escrever um livro no futuro, quando eu realmente, né, tiver o controle absoluto disso, eu quero escrever um livro sobre isso. Imunidade empresarial, a minha metáfora é o seguinte, né? O exército, já que nós estamos falando de estratégia, né? Um exército vem e ele quebra a sua fortaleza. Aí ele descobre que por trás daquela muralha, né, ele quebra a sua muralha. Por trás daquela muralha tem uma outra muralha. Então, esse é o benefício. E quando você vem de gente que realmente se importa, né, que está ali acompanhando aquilo que eu falei de encher a paciência, né, é o acompanhamento que é essencial para empresários como eu, que são acelerados, né? Então, tem que ter. A gente não tem competência para fazer sozinho. Tem que ter gente para estar cuidando dessa parte conosco. E aí vem o ponto. O ponto é o que diferencia você dos outros. Porque se você for igual a todo mundo, você vai ficar sendo aquilo que a gente chama de carne de vaca, né? Carne de vaca é algo que é comum, né? A ideia é que você tenha algo. E aí, lembrei o que eu estava pensando, que você tenha algo que seja diferente dos outros, que faça com que as pessoas fiquem tranquilas e consigam recomendar essa tranquilidade para outras pessoas. O seu cliente precisa disso aí, né? Então, parabéns à Horizon. Muito bem. O que mais que eu tenho para perguntar aqui para você? Sim, de que forma vocês se conectam e se relacionam com seus clientes? Nós entendemos que o relacionamento, e lá no início ele falou sobre isso, né? Ele falou o seguinte, que não é uma questão de transação, né? É uma questão de relacionamento. E quando nós falamos de uma venda high ticket, quando nós temos um cliente com recorrência, ou seja, todos os meses nós atendemos esse cliente,
o relacionamento é algo que é fundamental. Então vem a pergunta aqui, de que forma vocês se conectam e se relacionam com seus clientes? Bom, fazemos isso através de reuniões estratégicas, comunicação transparente, e buscamos entender o momento de cada cliente e personalizamos isso. Apresentamos soluções para cada cliente de forma individualizada. Então, a gente busca atuar diretamente nas circunstâncias. Qual é o momento desse cliente? Você mencionou há pouco que quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Então, se eu procuro enxergar em que momento ele está. Por exemplo, certamente a sua empresa está num momento diferente do cliente A, B, C, D. Então, nós buscamos exatamente isso. Reunimos de forma estratégica, buscamos falar de forma direta, franca, mas buscando sempre oferecer soluções diferenciadas para o seu negócio. Não é soluções para todo mundo, é solução específica para o seu negócio. Então, quando a gente conecta com o cliente, fala diretamente com ele, com a dor específica dele, a gente consegue ter essa ligação mais próxima com ele. Eu gostei do método, né? Reuniões estratégicas. Isso é feito de quanto em quanto tempo? Isso é alinhado com cada cliente. E depende do pacote fechado, depende do que foi contratado. Mas a nossa proposta é pelo menos ter uma reunião mensal de forma estratégica para fazer a avaliação, apresentação de gráficos, enxergar o que aconteceu no mês anterior, por que a venda caiu, por que a venda subiu, por que o caixa esse mês está mais baixo, nós fazemos uma análise mensal. A ideia é que a gente sente mensalmente e façamos a avaliação mensal de resultados. Maravilha, maravilha. Já que nós falamos de estratégia, vamos falar sobre um outro tópico agora, que são parcerias estratégicas, né? Eu entendo claramente que sozinho não dá para a gente chegar lá, né? Nós precisamos realmente nos conectar com aqueles que estarão junto conosco. Por exemplo, nós temos um evento agora, um evento que vai reunir cerca de 3.000 pessoas, né? Então, nós fomos lá, fizemos parcerias com a FCDL, né? Com o Sebrae, com a Anshan, LID, ABRH, Business Bahia, Rede Negócios da Bahia. Então, nós fizemos aí um conjunto de parcerias justamente para a gente conseguir alcançar os nossos clientes num tempo, né? Rápido, ágil, né? E ter condição seguinte de a gente chegar. Tem uma frase no marketing digital que é um provérbio africano que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, o Napoleão Hill, ele nos livros Quem Pensa Enriquece e A Lei do Triunfo, ele escreveu sobre um princípio que rege o sucesso dos empresários, que é o mastermind, né? O que é o mastermind? É um colegiado, é uma confraria, é um ecossistema de negócios onde empresários e empreendedores se reúnem semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, né, para discutir os seus problemas, suas dificuldades. O Walter Longo outro dia falou que é sobre competição, né? É quando você consegue fazer parcerias até mesmo com seus concorrentes, para você se tornar mais fortes, né? Então, esta é uma estratégia maravilhosa, principalmente por conta do poder de tração que ela tem de ajudar quem quer resultados. Então, quem são seus parceiros estratégicos? Você falou muito bem, Moisés. Para crescer é necessário agregar, trazer pessoas para perto, para junto, pessoas e negócios. Hoje nós utilizamos ferramentas de inteligência artificial, de tecnologia, de pessoas que estudaram e criaram soluções. Essas soluções são necessárias para o nosso negócio. Imagine se nós estivéssemos hoje trabalhando ainda como se fazia contabilidade há 30 anos atrás, na mão, na máquina de xilografia. Então, hoje nós analisamos o mercado, entendemos o que está sendo usado e buscamos trazer esses parceiros para junto. Tá? Parceiros que trabalham aí na área de tecnologia, na área de inteligência artificial, e trazemos outras soluções. Por exemplo, hoje nós proporcionamos para o nosso cliente a possibilidade dele ter a tranquilidade de o certificado digital dele ser renovado na própria Horizon. Ponto digital, nós temos parceiros que proporcionam isso
para os nossos clientes, para que ele não tenha que ficar buscando no mercado. A Horizon hoje trabalha com, costumamos dizer, com soluções diferenciadas para os clientes. Então, nós nos juntamos a esses parceiros. Hoje, para a área de BPO financeiro, por exemplo, nós temos a Conta Azul. Para a área de contabilidade, nós temos um dos melhores programas hoje utilizados para fazer isso. E não para por aí. Nós também buscamos mentores. Pessoas que têm negócios já devidamente estruturados para que a gente possa aprender com eles. O que foi que eles fizeram? Inclusive, você falou muito bem, pessoas que atuam na área. Eu hoje faço uma mentoria, por exemplo, da área de contabilidade, dos guardiões, que é de uma empresa, de um empresário muito bem sucedido, tem uma empresa gigante e que eu me associei a ele como mentor para entender as estratégias para replicar no nosso negócio. Associado a isso, tenho parceiros estratégicos, por exemplo, como você, que trabalha como mentor na área interpessoal, me ajudando a ter clareza e direcionamento, quebrar, inclusive, algumas barreiras, como da timidez e outras, nós já conversamos sobre isso. Então, assim, quando a gente traz os parceiros corretos e estratégicos, a gente consegue, então, escalar o nosso próprio negócio e ajudar outros a também fazerem o mesmo. A propósito, vocês acreditam que o Moisés é tímido? Né? Quem diria? Só ele que diz que ele é tímido, né? Ninguém diz que ele é tímido, por conta justamente da desenvoltura que ele tem de estar falando, nos ensinando aqui. E por falar em ensinar, eu percebi que você já citou umas 5 vezes uma expressão BPO. O que é isso? BPO, na verdade, é um processo que se faz hoje de terceirização, tá? De algumas atividades. Nós falamos aqui BPO financeiro, é a terceirização do setor de finanças. Uma grande dificuldade que as empresas têm, e nós mencionamos isso um pouco atrás, é cuidar da gestão financeira. Sim. Então, muitas vezes tem que ficar lá utilizando o Excel, tem dificuldade, por exemplo, em saber o quanto entra, o quanto sai. Quem nunca teve um problema, por exemplo, descobrir que no seu extrato bancário tem um pagamento que não foi autorizado, por exemplo. Quem nunca esqueceu de um boleto que deveria ter sido pago na data e foi pago com juros? A gestão financeira, a terceirização da parte financeira cuida exatamente disso. O BPO financeiro ele ajuda a trabalhar ali contas a pagar, contas a receber, permite que nós geremos dashboards, geremos gráficos de análise. Por que esse mês eu tive um custo maior? Por que as despesas aumentaram? Qual cliente deixou de pagar esse mês? Por exemplo, empresas que trabalham com recorrência, cobrança com recorrência, nós fazemos esse processo. O cliente já recebe lá os boletos, nós fazemos a conciliação, então nós temos uma gestão completa para a área financeira. E até gostaria de acrescentar nessa questão do BPO financeiro que, dependendo do módulo que o cliente compra, ele pode modular isso, nós temos um plano que dá tranquilidade mesmo a ele, tem garantido para ele 1 ou 2 reuniões mensais de avaliação do negócio dele na área financeira, o que certamente contribui muito para evitar surpresas e tomar decisões acertadas. Você imagine que fazer esse processo internamente, contratar uma pessoa, treinar, acompanhar a evolução tecnológica, isso leva muito tempo e gasta muito dinheiro. Então, nós encurtamos esse processo e ajudamos a sua empresa, na verdade, a economizar recursos. Maravilha. Simplesmente espetacular. Simplesmente, nós não podemos ficar sem isso nas nossas empresas. Faz sentido para você? Então, olha só, ele falou de tempo, né? Falou sobre dinheiro, mas é muito mais do que isso. Né? É muito mais do que isso. Quando você tem gestão... vou dizer para vocês, há 20 anos atrás, eu quebrei uma empresa devendo $1 milhão, o que seria hoje 6 milhões de reais. Porque vendi e não tinha gestão. Eu levei 3 anos para conseguir equacionar, inclusive, minha vida financeira pessoal, por conta justamente desse estrago. Né? Eu quebrei de forma apoteótica. Moisés, qual o problema? O problema é que eu quis ser pato. Né? Pato nada voa e anda e não faz bem feito nenhum dos 3, certo?
você não tiver gestão na sua empresa, sinto muito, você está mal fadado ao fracasso. Delega isso, né? Foque naquilo que você é bom, delegue isto aí, né? Você vai ser mais feliz com isso aí. O que mais que eu tenho para lhe perguntar aqui? Vamos lá. Uma das coisas que são essenciais para a gente ser bem sucedido no negócio é o que a gente chama de storytelling, né? Que é justamente o que é história. As pessoas se conectam com histórias. Então, é importantíssimo, né, que você fale sobre isso. Então, essa é a pergunta, né? Qual é a história que você está contando da história da Horizon Contabilidade? Meu negócio, Moisés, nasceu de uma dor pessoal que se transformou em missão. Antes de criar a Horizon, eu quebrei outras 2 empresas. E a segunda empresa, quando ela faliu, foi muito traumático, porque naquele momento eu estava casado, o menino sonhador agora já estava casado, com um filho de 2 anos e com recursos zero. Inclusive tem uma cena que eu tenho muito na mente, que foi um dia onde eu contei as moedas para comprar um pacote de leite para o meu filho mais novo. E naquele momento eu orava a Deus pedindo ali a ajuda para sair daquela situação. Para agravar um pouco mais essa dor pessoal, naquele momento minha esposa estava bastante doente. Ela estava acamada e ficou 3 anos na cama como um vegetal. Então você imagine a loucura. Era uma situação desafiadora. E por que a minha empresa quebrou? A minha empresa quebrou justamente por falta de gestão. Eu enxergava o dinheiro do caixa como sendo lucro, e de fato não era lucro. Eu não me preocupava em fazer uma boa formação de preço. E isso resultou, por exemplo, ao quebrar em uma dívida enorme com o Estado, que inclusive me mandou muitas cobranças. Então, por assim dizer, como dizemos aqui na Bahia, além de queda, coice. Não foi só uma falência. Eu tinha o fisco, eu tinha funcionários, eu tinha uma série de situações e estava ali desesperado. Então, quando eu passo por esse processo, eu tinha 2 opções. Uma primeira opção era desistir de empreender. Mas essa não era uma possibilidade. Aquele menino tinha sonhado que o empreendedorismo levaria ele a lugares legais. O que foi que eu fiz? Eu aí invisto em conhecimento. E a minha missão passou a ser ajudar empreendedores, outros empreendedores, a não passarem pelo que eu passei. Na verdade, ajudá-los a ter empresas estruturadas, processos definidos e que essas empresas pudessem enxergar claramente a questão tributária, a questão fiscal, a questão relacionada à formação de preço, incluir os tributos do preço, que é uma coisa que, no geral, não nos preocupamos. Depois, achamos que não dá lucro. Às vezes é muito assim, eu quero vender um produto ou um serviço por R$1.000 e quero ganhar 300. E daí eu não me preocupo com o tributo. Eu coloco simplesmente o preço lá, o valor, mas não incluo o tributo. E daí pego esse dinheiro, coloco no caixa e depois eu consegui ter o lucro que efetivamente eu imaginava que teria? É impossível. Então a minha missão é exatamente essa. A missão da Horizon nasce de uma dor pessoal e hoje nós estamos comprometidos em ajudar outros empresários a não passarem pelo que nós passamos. Maravilha. Isso que você está contando aí, né, é uma história de superação, né? Então, sair de uma situação onde você está no fundo do poço, né, e você poder estar mudando o jogo e poder estar usando aquilo que foi um caos como estrutura para você estar usando, ajudando outras pessoas. Então, é superação. Então, eu lhe pergunto, o que é que você acredita que foi determinante para você fazer essa grande virada e chegar onde você está hoje, né, com trocentos clientes aí, ajudando muita gente a ser bem-sucedida? Resiliência, não desistir. Muitas vezes topamos com a primeira pedra, o primeiro obstáculo e imaginamos que devemos ficar caídos.
Mas, na verdade, tropeços são naturais. Se a gente pensar, ao longo do tempo, vários empresários bem-sucedidos tiveram seus momentos de queda. Então, não desistir foi algo muito interessante. Além de não desistir, fazer algo, o investimento em conhecimento. Entender o porquê tinha acontecido aquela queda, não terceirizar a culpa, porque muitas vezes a culpa é de todo mundo, menos minha. Então, entender o porquê que eu tinha quebrado, entender o porquê que o meu negócio não tinha dado certo foi determinante. Então, eu paro, estudo, enxergo quais eram os problemas, quais eram os gaps que eu tinha e daí eu sigo em frente. Maravilha. Duas coisas interessantes que eu escutei, né, que eu levei. Resiliência. O que é resiliência? Eu digo que resiliência é a capacidade que você tem de levar as pancadas da vida e manter-se de pé. Mesmo que você caia, né, é aquele provérbio de Salomão, né? O justo vai cair 7 vezes, mas vai conseguir levantar 8, né? Então, ele conseguiu, então, se levantar, se reerguer, né? Resiliência é fundamental. Continuar a persistir a despeito dos problemas. Naturalmente, para desenvolver resiliência, tem que trabalhar muito a questão do poder mental, né? Vai muito do que você crê, do que você acredita, do seu diálogo interno. Outra coisa que você falou aí sobre responsabilidade, né? Frase de Moisés Ribeiro: a culpa pode até ser dos outros, mas a responsabilidade será sempre nossa. A responsabilidade, para mim, é mais importante do que habilidades. Porque se você assume a responsabilidade, né, você está no volante, colidiu, né, mas aí você se pergunta o que você aprendeu com isso e pronto. Recomeça, né, e aí você vai ter, então, o seu lugar ao sol. Resiliência e responsabilidade. Muito bem. Outra pergunta. Quais foram os seus maiores aprendizados, as lições que você teve em tudo isso aí que você viveu, que você pode compartilhar conosco? Eu diria que são 3 aprendizados de forma assim especial. Poderia enumerar diversos, mas vou focar em 3. O primeiro, o lucro não é uma questão de sorte, é de gestão. O segundo aspecto é muito interessante. Empreender é um ato de coragem, mas envolve planejamento. Não dá para simplesmente, eu tenho a coragem de empreender, mas eu não planejo. A tendência de fracassar é bastante grande. E o terceiro aprendizado é que você precisa andar junto. Não se cresce sozinho. E daí precisamos ter mentores, equipe engajada, parceiros estratégicos. Dessa forma, o crescimento naturalmente acontece. Conexões nesse processo aí de andar junto é algo muito importante. Muito bem. Então, o lucro não é uma questão de sorte, é uma questão de gestão. Só há lucro se você realmente for um gestor. O segundo que você mencionou foi sobre... É o ato de coragem de empreender. É um ato de coragem, mas é necessário planejamento. Exato. O empreendedorismo é um ato de coragem. Empreender é um ato de coragem, mas demanda o quê? Planejamento. O que é planejamento, pessoal? Planejamento é você estabelecer objetivos e determinar o que precisa ser feito para atingi-los. É você estruturar o caminho entre desejo, ação e resultado. É a parte racional da ação. É pensar no papel. Sem planejamento não dá. De fato, 1 hora que você investe em planejamento, você economiza 10 em execução. Essa é uma lição muito boa para levar. E a terceira, a questão das conexões. Dessas aí é o que mais eu tenho feito e tem sido bem sucedido, é justamente na questão das conexões, né? Eu, inclusive, acabei de mudar meu Instagram colocando, né? Conecto e desenvolvo empresários e empreendedores. Então, conexão é algo que eu entendo que é fundamental. O network business, a capacidade de transformar uma rede de contatos numa rede de relacionamentos. Isso, para mim, é uma competência que precisa ser desenvolvida, trabalhada. Se você pegar a palavra networking, net é rede, o work é trabalho, e o king que ficou lá, o rei, né? Então, a ideia de você ser o rei de trabalhar os seus contatos para transformá-los em rede, né? Em conexões.
Muito bem, o que mais que eu tenho aqui para lhe perguntar? Bem, estamos chegando ao final, né? Estamos chegando ao final e aí nós queremos pedir para você não deixar de nos seguir, né? Nós temos aí um canal com um conteúdo maravilhoso. Toda semana nós vamos apresentar aqui para vocês um conteúdo com a entrevista tal qual que nós vimos aqui. Onde você vai ter realmente o quê? Uma mentoria masterizada. Então, vale a pena você nos acompanhar. Então, inscreva-se no canal, né? A expressão aqui é inscreva-se no canal. Você pode, inclusive, acionar aí, né, o sininho, tal, tudo direitinho, né? E poder, então, indicar para outras pessoas. Você tem uma setinha aí que você pode indicar para outras pessoas. Você está entregando uma mentoria para aqueles que querem realmente ser bem-sucedidos. Você conhece líderes, gestores, empreendedores, empresários, donos de negócios, profissionais liberais que precisam desse alerta, né? Precisam desse despertar de consciência. Então não fique só para você esse conteúdo. É hora de você recomendar para outras pessoas também. Outra coisa importante, nós temos um perfil no Instagram, moisesribeiro.oindelevel. Então, sugiro que você vá lá no nosso Instagram, moisesribeiro.oindelevel, e nos siga por lá, né? Você vai ter o quê? Muita informação relevante para você. A última pergunta que eu tenho para você aqui é, dentro de tudo que nós temos aqui, o que é que você recomendaria para aqueles que querem atuar em alta performance e obter resultados extraordinários? Algumas recomendações. A primeira delas é invista em conhecimento. O conhecimento ele é essencial para que a gente consiga atuar, performar bem. Eu até mencionei no começo dessa conversa o meu primeiro chefe, que ele me mostrou que é mais importante aprender a pescar do que receber o peixe. Na época que eu entrei lá naquele escritório, eu não tinha nenhum conhecimento de informática, nada disso. E ele fazia assim, Moisés, você quer aprender a usar o Word? Nem mouse existia na época. Ele pegava um livro da prateleira e fazia, este livro ensina. Eu saía de lá, passava a noite inteira lendo um livro. No dia seguinte ele perguntava, e aí, você leu? Eu fiz li. Quer ver se você consegue fazer o que você aprendeu? E é só para ajudar a gente a perceber a importância do investir em conhecimento. Uma segunda dica muito importante é ter mestres, ter mentores. Há 30 anos atrás, esse meu primeiro chefe foi meu mentor. Hoje eu tenho outros que têm me ajudado a trilhar, a enxergar caminhos, a encurtar o caminho para chegar ao lugar que eu desejo, que é ajudar outros empresários a também atuarem em alta performance. Uma terceira dica, não deixe os números esquecidos. Muitas vezes as pessoas não querem olhar os números por medo do que vão encontrar. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, eu não vou no médico porque se eu descobrir o que eu tenho, eu não sei o que eu faço. No geral, essas pessoas acabam gerando problemas maiores. Com o passar do tempo, essas doenças crescem e trazem dores maiores para eles, pessoalmente, e muitas vezes para as famílias. Deixar de olhar as finanças pode acontecer exatamente isso. Aquela ferida que é muito pequena pode virar um câncer. E se você não olha, não analisa esses dados, esses números, você não tem como gerenciar o seu negócio. É uma frase que você cita muito, né? Quando não tem dados, não dá para gerenciar. Então é importante olhar os números. Uma quarta dica que eu acho que é muito importante, não olhe o contador como um mal necessário. Tenha uma contabilidade consultiva, tenha uma gestão financeira eficiente, terceirize. Isso ajuda você a poupar, economizar tempo, dinheiro. Em alguns casos tem sido provado que quando se faz um trabalho de contratação de uma consultoria contábil consultiva, quando se faz uma boa gestão financeira, gera prosperidade para a empresa. Então, essas são dicas que eu avalio que são muito importantes para que o negócio possa prosperar e dar resultados positivos, gerando empresas e líderes a atuarem em alta performance. Maravilha.
Queridos, é o seguinte, tudo aquilo que o Moisés Gomes, que é CEO da Horizon Contabilidade, mencionou aqui como recomendações, você pode ter no nosso MIB 10X. O que é o MIB 10X? É o Master in the Level Business. Faça 10 anos em apenas um. É um ecossistema de negócios exclusivo para empresários e empreendedores, donos de negócios, com formação. Formação, nós temos aí 5 formações. Dentro daquilo que ele acabou de mencionar, nós temos mentoria de negócios, nós temos um encontro, né, que a gente faz todos os meses para ajudar a acompanhar o seu negócio. Fizemos uma parceria muito boa, onde nós seremos consultores ajudando você, então, a estar cuidando do seu negócio. Um deles é justamente o próprio Moisés Gomes, da consultoria na contabilidade Horizon. Então, como é que você faz, né, para que você tenha acesso, né, a tudo isso aí? Você pode ir no nosso Instagram, moisesribeiro.oindelevel, e você mandar uma mensagem, né, dizendo: eu quero MIB 10X. Um consultor da nossa equipe vai entrar em contato com você. Outra coisa muito importante que eu quero recomendar para vocês é o livro Profissão Empresário e Empreendedor, que tanto eu, Moisés Ribeiro, como o Moisés Gomes somos coautores. São 31 capítulos, trazendo o quê? Estratégias e atitudes para você atuar em alta performance, obtendo resultados extraordinários em um curto espaço de tempo. Para você adquirir o livro também, né, pode nos procurar lá no Instagram, moisesribeiro.oindelevel. E o Instagram da Horizon, qual é? É moisesgomes.contador. moisesgomes.contador, né? É o Instagram aí do moisesgomes.contador. Em todos os 2 Instagrams você pode pedir, né? Você pode solicitar, então, o livro Profissão Empresário e Empreendedor, onde nós teremos 31 capítulos dando para vocês instrução de alto nível, ajudando você justamente o que é fazer a grande virada como gestor, como líder, como empresário, como dono de negócio. Simplesmente maravilhoso, simplesmente indelével. Eu quero agradecer aqui o meu amigo Moisés Gomes, né, que deu uma verdadeira mentoria masterizada para todos nós, que com certeza nos fez pensar, repensar e avaliar a importância de, além de sermos empresários e empreendedores, sermos gestores dentro da nossa empresa. Eu aprendi bastante, né? Espero que você também tenha aprendido bastante. Me deu aqui vários insights, sacadas, ideias brilhantes do que é que eu vou ter que fazer a partir de agora para poder, né, mudar muitas coisas dentro da minha empresa. Espero que esse conteúdo também seja muito importante para você, que você aplique. Querido, muito obrigado, né? Parabéns aí, né, pelo seu excelente desempenho, foi excelente, né? Muita informação. Você deveria escrever não só o capítulo de um livro, mas você deveria escrever um livro inteiro, né, falando exatamente sobre esse assunto aí. Muito obrigado, Moisés, pela oportunidade. Foi excelente estar aqui com você, compartilhando essas ideias, esses insights. Esperamos que tenhamos contribuído aí para o sucesso das empresas, para que possam atuar em alta performance. Continuamos aí à disposição. Quem quiser pode chamar no Instagram, moisesgomes.contador, pedir uma consultoria, que nós estamos à disposição para ajudar você que é empresário a atuar em alta performance. Valeu, querido. E aí, gostaram do episódio de hoje? Então, o que você pode fazer agora, como líder, como empreendedor? Você pode compartilhar esse episódio com todas as pessoas do seu network, do seu relacionamento, que precisam também desses insights, dessas sacadas, para que eles possam também obter resultados através da alta performance. Aproveitando, não se esqueça, por favor, de nos seguir no Instagram, moisesribeiro.oindelevel. O link está na descrição abaixo ou no QR Code acima. Detalhe, se inscreva no canal e acione o sininho, porque toda semana você vai ter episódios maravilhosos como esse que você acabou de assistir agora. Sucesso absoluto para você, um forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência de ter estado conosco até agora. Aguardo vocês no próximo episódio do Indelevel Podcast Pessoas e Negócios com Moisés Ribeiro e convidados. Um abraço.